Olá, glória a Deus pela sua vida, pela sua casa, pastor Josias aqui. E eu quero agradecer a Deus pelo carinho, porque sempre eu quero ser bênção na sua vida, na sua casa. Eu quero ler um texto bíblico contigo, que está lá em 2 Reis, no capítulo 20 a seguir. 2 Reis, capítulo 20 a seguir. E diz o seguinte: naqueles dias adoeceu Ezequias de morte. E o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou seu rosto para a parede e orou sozinho, dizendo: ah, Senhor, ser servido de lembrar que andei diante de ti em verdade com o coração perfeito e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Sucedeu, pois, que, havendo Isaías ainda saindo do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: volta, diz Ezequias, chefe do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi tuas lágrimas. E eis que te sararei, e ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Amém? Deixa eu falar uma coisa para você. Quando ele fala aqui no versículo 20, no capítulo 20, versículo 1, falando claramente o seguinte: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Na verdade, nesse momento, o profeta fala algo muito importante. O profeta move algo que Deus manda falar para o rei. Imagine um profeta que chega diante do rei, o rei está doente, ninguém sabe o que vai fazer, os médicos não sabem mais o que fazer. Toda a medicina, tudo que existia naquela época para salvar a vida do rei já está totalmente fora do contexto. E o que acontece? Simplesmente, eles falam assim, rei, você vai morrer. Deus mandou dizer que você vai morrer. Mas o interessante é que ele fala assim, põe em ordem a tua casa, coloca a sua casa em ordem, porque certamente morrerás. Quero fazer uma pergunta para você hoje. Se você fosse anunciado que você tem poucos dias de vida e que Deus mandasse você colocar em ordem a sua casa, qual seria a situação da sua casa hoje? Qual seria a situação da sua família hoje? Já pensou nisso? Por quê? Porque muitas vezes a gente esquece de colocar em ordem a casa, de viver essa ordem, de andar nessa ordem, e de não entender que os propósitos que Deus tem para nós, que Deus tem para mim e para você, são muito maiores, são muito mais especiais do que qualquer outra coisa. Quando Deus fala para o rei, põe em ordem a tua casa, porque certamente morrerás, não viverás, ele não estava falando somente da casa física. Vamos falar a verdade aqui. Que casa de um rei que está desordenada? O rei não faz nada, ele só dá ordens. O rei só cuida para que esteja tudo certo e tem os servos para fazer, para limpar, para organizar os móveis, para cuidar dos filhos. Tem todo um processo de um rei para que a casa dele esteja em ordem. Então, como que um palácio não estaria em ordem? O palácio estava em ordem, as coisas estavam fluindo. Mas quem sabe a casa que precisava estar em ordem era a casa espiritual. A casa emocional, a casa espiritual. Às vezes a sua casa está bonitinha. Você está com a casa aí na sua residência, está bem organizada, moderna, limpa, os móveis planejados, tudo no lugar. Mas a sua casa espiritual está suja, está imunda, está podre. Está cheia de telha de aranha, cheia de insetos, cheia de animais peçonhentos. A sua casa espiritual está um verdadeiro desastre. Quem sabe você está como esse rei que recebe essa palavra do profeta, morando em um palácio, mas a sua casa está uma bagunça. Como que um profeta chega no palácio e fala? Como que o profeta fala claramente? Dizendo assim, põe em ordem a tua casa, porque certamente morrerás e não viverás.
O que eu e você temos que viver a partir de agora? É viver realmente essa promessa, esse propósito que Deus tem para nós. Quem sabe estamos vivendo num palácio, mas a nossa vida está numa tapera, numa miséria, num total desprezo, num total abandono. E a nossa casa precisa ser arrumada. E essa palavra de Ezequias, quando Ezequias, a Bíblia fala que ele se prostra a Deus e fala assim: Senhor, eu tenho te servido, eu tenho sido fiel a ti em tudo. Deus dá mais 15 anos de vida para ele. E a restauração acontece de forma completa com a saúde e a paz. Quem sabe também, você pode estar falando isso. Senhor, eu tenho te servido, eu tenho sido fiel, e por que a minha casa está assim? Por que a minha vida está assim? Eu preciso de restauração. Eu preciso deste milagre. Eu preciso desta graça. Você crê nisso? Quer orar comigo agora? Quer fazer essa oração profética? E falar assim: Deus, coloque em ordem a minha casa. Lembra das canções que fala, né? Entra na minha casa, entra na minha vida. Lembra das canções? Vem me visitar hoje aqui. Eu quero viver algo novo, renova, né? Mude as coisas do lugar. É o que eu quero profetizar sobre a sua vida. Você crê nisso? Então eu quero orar por você. Feche seus olhos e fale comigo assim: meu Deus, Pai misericordioso, eu te louvo por esta palavra profética sobre a minha vida, entendendo que a minha casa precisa estar arrumada para um encontro de fé, de esperança e paz contigo. Aonde estiver bagunçado, onde estiver fora do lugar, vem, Senhor, no poder e no nome do teu Filho Jesus Cristo. Vem sobre mim, transforma a minha história, transforma a minha vida, me dá mais anos, me dá mais 15 anos, me dá renovo, me dá esperança, colocando a minha fé em ação a cada dia. Eu recebo esta palavra profética, eu arrumo a minha casa espiritual, a minha casa física, a minha casa financeira, confiando em Ti somente, pedindo a Tua graça e a Tua proteção, para a glória do Deus Pai, do Deus Filho, do Deus Espírito Santo. Em nome de Jesus eu profetizo e recebo. Amém. Amém. Você recebe? Se você recebe essa palavra profética, vai acontecer sobre a sua vida, na sua casa e na sua família. Põe a tua casa em ordem.